Carlos Marighella, herói ou vilão? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Ringue da Pan, ainda à distância, versão quarentena. E o tema de hoje é Marighella, o autor do manual do guerrilheiro urbano, né? E aí, ele era terrorista ou era herói, né? Tenho certeza que o Guga, né, como um bom socialista de iPhone, acha Marighella lindo, maravilhoso. Guga que nunca encostou num fuzil, né? Nunca fez nenhum assalto a banco, não tem experiência em explosão de bombas, mas que ainda assim acha bonito, né? Acha legal ler ali o manual do guerrilheiro urbano. E eu vou começar aqui com uma frase aqui da página, o manual do guerrilheiro urbano eu já li há algum tempo, ali já mais ou menos na mesma época que eu li o Manifesto Comunista, então eu já tinha alguns recortes do livro aqui para trazer para o nosso querido Guga Noblar. O assalto é o ataque armado com o qual nós fazemos expropriações, libertamos prisioneiros, capturamos explosivos, metralhadoras e outras armas típicas e munições, né? Então o Marighella é um cara que se denominava, e com muita razão, um terrorista, né? Ele era um revolucionário, acreditava na implementação da ditadura do proletariado, não lutava por democracia, nunca lutou por democracia. Aliás, o Marighella sempre foi contra a democracia e acreditava que a democracia era uma construção burguesa para perpetuar um regime capitalista de opressão, ou seja, ele de fato ele era marxista, né? Ele acreditava que o regime democrático era uma mera construção, né, da burguesia, da superestrutura para justificar relações econômicas de opressão. Tanto ele tinha essa crença que o Partidão, né, o Partido Comunista, o PCB, considerou ele muito radical. O Partidão, veja bem, o Partidão que tinha ali dentro dos seus dirigentes gente que era trotskista, revolucionária, considerou o Marighella muito radical, expulsou em 1967 e o motivo foi dele ter defendido já desde 65 a luta armada com atentados terroristas, com explosão à bomba, com sequestro de embaixadores, enfim, tudo isso muito antes do início, né, do período mais duro da repressão da ditadura militar, quando de fato foi fechado o Congresso Nacional, os jornais e músicas foram censuradas, etc., que foi 1968. E aí eu já quero saber do Guga Noblar como defender Carlos Marighella, como defender que existe algum legado, mesmo para a esquerda, positivo deixado por Carlos Marighella. Primeiro que é interessante que ele começa falando Guga que nunca pegou em armas, que nunca montou uma bomba. E aí, se você for ver realmente a história verídica de Carlos Marighella, nem ele sabia muito bem pegar em arma, porque por mais que ele tivesse esse manual do guerrilheiro urbano, em que ele defendesse sim que as pessoas se armassem contra a revolução e que as pessoas se colocassem contra a revolução de maneira até mesmo violenta, ele não tinha o hábito de ter arma, ele não sabia usar arma, ele não tinha arma, tanto que no momento que ele foi assassinado pelo Estado, ele foi assassinado por um Estado terrorista, já que você gosta de falar em terrorismo, porque o Estado brasileiro, durante a ditadura, era um Estado terrorista, que também armava bomba, que dava choque elétrico, que torturava, que colocava rato em vagina de estudante. Esse Estado terrorista que assassinou o Marighella, quando matou o Marighella, ele estava desarmado. Olha que interessante. Ele tinha dentro da pasta dele, que ele tentou pegar uma pasta, ele estava dentro de um carro, armaram uma emboscada, primeiro torturaram alguns freis que eram ligados ao Marighella, fizeram esses freis armarem uma conversa com o Marighella compareceu, entrou num carro, quando estava lá dentro, surgiram os policiais e ele foi assassinado, foi fuzilado. Disseram que ele se abaixou para pegar a pasta dele, ele tinha pílulas de cianureto, que ele sabia que era melhor se matar do que você parar na mão de um governo fascista, que beirava o fascismo, porque era um governo terrorista, um governo militar terrorista, que usava assim de táticas terroristas a ponto dele preferir se matar. E na hora que ele foi pegar essa pílula, que é um veneno, ele acabou morto pelos policiais ali, que na verdade sempre tiveram a intenção de matá-lo. Tanto é que em 2008 o Estado brasileiro, aliás, em 2008 não, em 2004, desculpe, ainda na época do FHC, antes ainda do Lula, o Estado brasileiro reconheceu que assassinou Marighella, que ele foi assassinado pelo Estado, e depois ele foi anistiado também, né?
Porque parece que ele praticou uma série de crimes, que ele matou, que ele fuzilou, que ele torturou. Não tem tanta morte assim na conta do grupo da Ação Libertadora Nacional, que foi o grupo fundado por ele. E aquilo era uma resposta, sim, a um Estado terrorista. E ele se dizia, sim, um terrorista, mas um terrorista contra alvos do Estado, não aquele terrorista que coloca bomba no meio da rua e mata civil. Que fique bem claro, que a gente analise o contexto da época, que a gente analise o que se passava na época. A gente nem tinha uma democracia plena, a gente tinha tido a ditadura do Getúlio Vargas, que inclusive prendeu Marighella. Marighella foi preso 2 vezes só por militar no PCB, no Partido Comunista Brasileiro, ainda na década de 30 e depois de 40. E ele foi preso por 6 anos numa delas, só por ter uma posição política favorável ao comunismo. Ele não era a favor da ditadura do proletariado, como disse o Kim. Se a gente for atrás da história, dos historiadores, tem uma discussão em torno disso. Uma minoria sustenta, até é mais jornalista, historiador, a maioria sustenta que ele era um cara utópico e que ele brigava por um tipo de democracia socialista. Ele não era alguém que queria implementar uma ditadura do proletariado. Talvez fosse ingenuidade dele, né? Porque e a gente tem que ver o tempo que ele viveu. Ele viveu esse tempo de transformação e de realmente prática do comunismo. O comunismo começou em 1917 e ele se tornou membro do PCB ainda na década de 30, era muito início, você não tinha como saber que o comunismo, que os países que adotaram o comunismo seriam países onde o Partido Comunista iria minar a democracia. Ninguém quer isso, nem ele queria isso. O comunismo, de fato, os partidos comunistas, onde eles tiveram força, onde eles comandaram o país, eles acabaram com a democracia. O comunismo acabou com a democracia em vários países, em várias repúblicas. Então, é indiscutível isso. É indiscutível que o Kim tenha razão em criticar isso. Agora, é errado você dizer que o Marighella queria isso. Ele não, ele era um dos utópicos. Ele era um dos que brigava, segundo boa parte dos historiadores. A gente tem que buscar quem estuda isso. Ele era um cara utópico que brigava por uma democracia socialista. E ele realmente foi atrás da luta armada depois que ele percebeu que o Estado era terrorista e que dentro de um Estado ilegal, porque a ditadura ela foi feita sob a bandeira de proteger a democracia, sob a falácia de que o Jango era um possível ditador, que ele ia fazer o Brasil virar um país comunista, que é uma grande piada, né? Impossível. Ele nunca teve esse perfil, tanto que ele nem brigou para manter o poder na mão dele. Na hora que chegaram as tropas tentando tomar o poder dele ali no Rio de Janeiro, ele já abriu mão, ele já caiu fora, ele já cedeu. E ele fez isso em Brasília, né? E ele fez isso porque ele não era um ditador. Ele não era alguém que procurava implementar nenhum tipo de ditadura. Ele tinha tropas a favor dele, ele tinha parte do Estado a favor dele, e ele abriu mão. Por quê? Por que um cara que quer implementar uma ditadura comunista, na hora que vai rolar o pau e que ele tem parte do exército e que ele é o presidente, ele vai embora? Ele fez isso porque ele queria evitar derramamento de sangue, ele queria evitar uma guerra civil. Esse é o perfil de um tirano, de alguém que vai implementar um comunismo. Então é óbvio que era uma cascata, é óbvio que foi desculpinha para tomar o poder da mão de governos de esquerda. E quando o Marighella percebeu isso, entendeu que teve o ato institucional número 1, 2, 3, 4 e 5, até chegar a 68, que é quando quem está falando que foi quando a ditadura apertou, mas bem antes, eles já estavam caçando, eles já começaram a aprender a torturar, já no primeiro ano, nos primeiros meses, eles já foram atrás de intelectuais, de escritores, não só de políticos. Então, o Marighella percebeu que ele estava vivendo num momento de exceção, onde havia uma ditadura, ele percebeu que era uma ditadura, e dentro da ilegalidade, se você responde com atos que seriam ilícitos o que é ilícito, o seu ato não é mais ilícito. É isso que ele diz no manual dele. E faz algum sentido. Se você está lutando contra contra um governo ilícito, contra um governo ilegal, que age de maneira ilegal e ilícita, e se você está atuando e brigando contra eles, o que você faz nessa luta que é visto como ilícito já não é mais ilícito, porque você, na verdade, está combatendo a ilicitude do governo. É assim que ele via.
Não sou a favor de ditadura comunista, como ele não era, e não acho que ele é um anjo. Acho que você optar por um tipo de violência, não concordo, não acho que era o caminho. Inclusive, deu argumentos para o governo tornar ainda mais rigorosa a ditadura e perseguir ainda mais. Foi um tiro no pé. Agora, ele era um cara utópico que brigava pela liberdade. Essa era a intenção dele, a liberdade do brasileiro de poder escolher seus políticos, a liberdade de você ter de volta os seus direitos que estavam sendo cessados. Você estava sendo censurado, você estava sendo perseguido. Ele reagiu com uma reação. É simples assim. Não tem como dizer que foi uma reação, porque a atuação dele na luta armada começa antes mesmo do regime militar, antes mesmo de 65, quando ele foi expulso do Partido Comunista Brasileiro. Ele já tinha uma atuação e uma defesa, e mais, ele era stalinista, né? E aí você pode falar, mas na época não tinha como saber, e etc. Mesmo depois de 1956, né, que o Nikita Khrushchev denunciou os crimes do stalinismo, o Marighella continuou stalinista até o final da vida dele, continuou anti-trotskista, continuou a favor, inclusive ele mesmo perseguia os trotskistas dentro do Partido Comunista Brasileiro, dentro do partidão, e manteve, e foi uma das razões pelas quais ele foi expulso do partido em 67. Né? Então, antes não foi uma mera reação à ditadura militar, porque ele já tinha a defesa desses ideais antes, já tinha atritos dentro do Partido Comunista antes. Não foi por desconhecimento de que o comunismo destrói a democracia que ele continuou apoiando o comunismo, porque mesmo depois, né, do mundo conhecer o que o Stalin tinha feito, né, ali no pós-Segunda Guerra, né, depois da queda do Stalin, né, da ascensão do Gorbachev, enfim, né, da Glasnost, da Perestroika, ainda assim, né, o Marighella manteve-se fiel à defesa da luta armada e crítico aos trotskistas que tentavam, né, tinham sido parte ali dos bolcheviques na União Soviética e que tinham sido expulsos, né, depois, tanto os leninistas como os trotskistas, pelo governo de Stalin, e o Marighella continuava defendendo Stalin da mesma maneira, né? Então, não foi uma mera reação, né, essa é uma das principais desculpas, né, para a luta armada durante o período da ditadura, que, em parte, né, até se justifica, né, de quem poderia se pensar em pegar em armas para defender a democracia, no momento de ditadura militar, em que o Estado está perseguindo, está torturando, poderia-se. Agora, um outro debate que a gente deve ter é: alguém de fato pegou em armas para defender a democracia? Você tem relatos do Fernando Gabeira, você tem relatos do Eduardo Jorge falando que não, ninguém estava pegando em armas, ambos pegaram em armas e ambos falaram, não tinha ninguém ali pegando em arma para defender a democracia, coisa nenhuma. O que a gente queria era ditadura comunista. A gente acreditava numa ditadura do proletariado, assim como todo mundo que pegou em armas na época. E olha que a gente está falando de dois dos quadros mais razoáveis, mesmo na época do regime na luta armada, que é o Gabeira e o Eduardo Jorge. O Marighella, a gente está falando do cara que é mais radical dentre os radicais. A gente está falando de um cara que é stalinista, dentro daqueles que defendem uma ditadura, a implementação da ditadura do proletariado, aquele que defende o estado de terror vermelho, né, o estado de perseguição a adversários políticos, como ele perseguiu dentro do Partido Comunista. Então, ele nunca foi. Tanto que a prisão dele inicial, né, foi por Getúlio Vargas, por ele fazer parte da ala stalinista do Partido Comunista do Brasil. Não foi pela ditadura militar. Isso aí foi desculpa do governo, ele não era stalinista, ele nem sabia o que era stalinismo, ele morreu, inclusive, antes da gente realmente ter essa noção do que era o stalinismo. Ele morreu décadas antes, porque a gente só teve uma noção para valer do que é o stalinismo depois do Muro de Berlim cair, inclusive. A gente só entendeu para valer o que se passou ali, isso é coisa de 30 anos para cá, 30 anos depois dele morrer. Então, assim, ele não tinha ideia do que era, de fato, o stalinismo. Não tem como dizer que ele era stalinista. Agora, você colocou essa questão da perseguição que houve a ele. Olha que interessante. Ele, na verdade, era, sim, um democrata, tanto que ele foi eleito pelo PCB como deputado, ele se elegeu, ele era um democrata, ele quis fazer parte da vida pública. Só que ele foi colocado na ilegalidade, junto com o PCB, pelo Getúlio Vargas, né, que passou a perseguir o PCB, depois pela ditadura. Então ele teve que ir para a clandestinidade, porque ele foi empurrado para a clandestinidade. E dentro desse meio, em 66, que é quando ele realmente preconiza a questão da luta armada, em 67 ele acaba expulso do PCB, que não concorda com a luta armada. Olha que interessante, o PCB tão radical, né, sempre pintaram essa imagem, e expulsou o Marighella porque ele era a favor da luta armada. Para você ver como é que eles nunca foram a favor de nenhum tipo de violência. O único momento que o Brasil teve algum tipo de tentativa de revolução comunista foi uma coisa ridícula e pequena,
foi em 1935, lá com Prestes, que era uma coisa irrisória, impossível de acontecer. Mas teve um ou outro militar que entrou naquilo e tal, mas porra, o Brasil nunca terá a menor chance, agora menos ainda, porque acabou com o risco praticamente, de se tornar comunista. Isso sempre foi uma desculpa para perseguirem o Marighella por isso. E ele, na clandestinidade, viu que depois de anos de perseguição, levou tiro, inclusive, né? Nessa época ele levou um tiro no peito. Quando ele foi preso, na década de 40 ainda, deram um tiro no peito dele quando pegaram ele dentro do cinema, porque ele gingou a capoeira. Ele, para se defender dos policiais, fez uns movimentos da capoeira, não tinha arma, ele nunca andava com arma. Esse sujeito tão maléfico que fala não andava armado. E aí, só por fazer a ginga, só por gingar uma capoeira e ameaçar um pouco os policiais com golpes da capoeira, ele acabou levando um tiro no peito, né? Ainda bem que não morreu, mas isso aconteceu. E detalhe, sem nenhum tipo de denúncia contra ele. Então ele acabou sendo solto. Ele leva um tiro, é preso e é solto. É solto por quê? Porque sequer havia uma denúncia contra ele. Era uma perseguição idiota em cima desse tipo de bobagem, de dizer que o cara, ele é um comunista, ele é um radical. É uma perseguição realmente ideológica, foi o que aconteceu contra os comunistas. Isso aconteceu. Era muito mais interessante você ter os comunistas dentro da política do que levando eles para a clandestinidade. E eles foram levados a isso. Agora, também, mesmo aqui no Brasil, mesmo na clandestinidade, não optaram pela luta armada, tanto que expulsaram o Marighella. Eu também não optaria pela luta armada. Você pode ser crítico a esse tipo de opção, e é louvável ser crítico a qualquer tipo de violência. A gente tem que ver o contexto da época, era um estado de exceção, e a gente tem que ver como é que esse revisionismo é feito hoje em dia. Eles querem passar a imagem, olha que louco, tentam transformar o Marighella num terrorista, num monstro, enquanto tentam transformar o Ustra ou outros militares, tentam transformar a ditadura militar numa revolução, tentam transformar o Ustra, que era um torturador covarde, num herói, e tentam transformar o Marighella, que foi alguém que se colocou contra a opressão dos militares, contra a ditadura e contra os torturadores, como o terroristão mau. Por mais que ele tenha defeitos, isso é uma maneira política de tentar olhar a história. É uma maneira de tentar atacar um lado da história, que é um lado mais à esquerda, para tentar exaltar a direita, uma direita, nesse caso, covarde, uma direita tirana. A gente está falando de uma ditadura militar, a gente está falando de um torturador que colocava rato na vagina de estudante. Esse covarde, esse cretino, que é assim que a gente tem que se referir a um torturador condenado, covarde como Ustra, é o herói de quem está hoje no poder, e é o herói de muitos desses que hoje atacam o Marighella. Ainda bem que não é o herói do Kim. Mas um erro não justifica o outro, né? Você criticar com tanta veemência o Ustra, como eu critico, não muda o fato de que o Marighella era das oposições ao governo militar. Ele não era uma oposição porque o governo era uma ditadura. Ele era oposição porque ele não estava no poder, né? E ele fundou a ALN impedindo, né, um movimento mais radical que o Partidão, impedindo que qualquer um saísse, né? Ele tinha, de fato, na mentalidade dele, a mentalidade stalinista. O Márcio Toledo, quando tentou sair da ALN, foi assassinado, né? E o Marighella falou, né, não andava com armas. O Marighella, e aliás, eu já até tive uma conversa com a Aloysio Nunes, né, que era o motorista do Marighella, sobre um pouco, tive a oportunidade de bater um papo sobre a vida dele. Ambos, né, não andavam com armas, que ambos andavam com facas, né? Os dois gostavam de utilizar facas, mas não era uma oposição pacifista, né? O Aloysio colocava, a gente matava a gente mesmo com faca. E, na época, pegava milico e matava o cara com faca. Não era uma opção democrática, pacifista, porque a gente tinha mais afinidade mesmo com o uso de arma branca do que com arma, com fuzil, com pistola, mas a gente tinha companheiros, colegas da ALN que utilizavam bomba, que utilizavam fuzil, que utilizavam pistola, arma, etc., para fazer esse enfrentamento, e não era, mais uma vez, né, o relato do Aloysio, não era luta por democracia. Na luta armada, durante o regime militar, que foi uma ditadura, que foi de torturadores, que foi criminosa, que foi autoritária, não foi uma luta ideológica pela democracia. Foi uma luta para implementar outro regime autoritário no lugar. Um regime autoritário de esquerda, como a gente teve um regime autoritário de direita. Era só uma disputa de poder. Não era uma disputa de, eles respeitavam os direitos humanos. O Marighella, no manual dele, defende tortura, pô. Então não é uma diferença, eles tinham uma visão diferente de direitos humanos. Não, era Guerra Fria, um estava com o pau para os Estados Unidos, outro estava com o pau para a União Soviética, era isso.
Realmente, o MR8, que é o grupo do Gabeira que você citou, e todos os grupos guerrilheiros, eles tinham a intenção de você mudar o sistema para uma ditadura do proletariado. O Marighella é que tinha, segundo os historiadores, que é essa discussão maior de, não, a posição dele, na verdade, ele era um cara utópico, e ele tinha um ideal de democracia socialista que não levaria, que divergia dessa intenção dos outros que você citou, que realmente assumem isso, e que era fato que esses grupos guerrilheiros, se pudessem, teriam trocado a ditadura militar por uma ditadura do PCB, que talvez pudesse ter acontecido isso. Mas o Marighella, a gente não pode afirmar, é leviano você afirmar que a intenção dele era essa. Muitos historiadores dizem que não. Então, como a gente está discutindo o fato do Marighella, não. Acho que pode ter esse lado mais utópico dele. Agora, ele descambou para o caminho da violência também. Para um caminho que, se você for querer olhar, em algum grau, se assemelha ao que o Ustra fez. É um caminho que você acaba sendo matando ou até torturando aqueles que são seus adversários. Mas, na prática, ele não foi nem de longe algo parecido com o que foi o Ustra, mas nem de longe. Não teve nem de longe o poder que o Ustra teve, isso eu concordo. Mas isso não exime o fato dele ser um terrorista. Pô. Não é só o poder, diante do que ele teve ali nas mãos dele, diante do poder que ele tinha ali dele, ele não foi um tirano, ele não foi um sádico. O Ustra era um cara sádico. Ele não era alguém que gostava de usar violência. E ele tem nas costas, na conta dele, o assassinato de um militar americano, que eles achavam que era um cara que estava ensinando métodos de tortura no Brasil, e eles fizeram esse cálculo errado, apesar de ter sido um cara que foi para a guerra lá no Vietnã e que estava aqui no Brasil realmente a serviço. E a ditadura aqui foi implementada com o apoio dos Estados Unidos, né? Inclusive tinha um navio americano esperando para invadir o Brasil caso o Jango tivesse reagido às tropas que chegaram lá tentando tomar o poder dele. Mas os Estados Unidos, eles é que armaram essa ditadura aqui. Os Estados Unidos, apesar de serem democratas, eles sabotaram várias democracias, principalmente naquela época, né? E aqui foi o mesmo, para ficar na mão da direita, porque a gente não corria risco de virar comunista com Brizola e com Jango. Isso é lorota, isso foi desculpinha, porque a direita naquela época não tinha a menor chance de levar a eleição. Estava levando um massacre. Os militares, que até então sempre tiveram no meio da política, né? Sempre tiveram um poder político na mão deles, não tinha a menor chance de vencer a eleição. E eles deram um golpe mesmo, patético, usando o comunismo. Aí já é tema de discussão de outro ringue, porque considerando, dependendo da definição de direita e de esquerda, você pode dizer que tinha gente de direita que tinha chance de ganhar, sim, o Kubitschek, você tinha... Não, de direita... não tô falando do Kubitschek, tô falando da direita época, militar. Mas, não tô falando da direita militar. Mas Bom, voltando. O Marighella, enfim, a gente não pode ser leviano, a gente tem que ver que ele não foi nem anjo nem demônio, que ele colocou a vida dele, era um cara utópico, a vida dele e toda a energia dele para tentar, sim, acabar com uma tirania, com um Estado terrorista que dominava o Brasil. O Estado era terrorista e ele foi pro pau contra o Estado terrorista. Você pode falar que é errado você usar violência contra o Estado terrorista, eu acho que foi um tiro no pé, não foi estrategicamente inteligente. Agora, você querer dizer que esse sujeito é um covarde, é um sádico, é um torturador, é um cara que matou um monte de gente, isso não é fato, isso não é verdade, isso tudo é uma visão política que estão fazendo hoje em dia dele. Ele tem, sim, um lado da história dele que é impressionante, é um cara que tem uma história admirável, por mais que a gente possa condenar alguns pontos. Ele não era um cara sádico, é um cara que doou a vida dele, que colocou a vida dele em risco, para tentar trazer de volta algum grau de liberdade para a gente. E tem muitos historiadores que dizem que ele queria, sim, trazer de volta a democracia. Mas termina aí, Kim. Bom, eu vou ficar nem anjo nem demônio, eu vou ficar com a própria definição do Marighella, que ele era um terrorista, né? Uma pessoa que buscava implementar os seus ideais políticos por meio do terror, da luta armada, da morte, da tortura, e que foi o que ele pregou no manual que ele escreveu. Isso exime a ditadura militar de culpa? Não, mas os feitos da ditadura também não eximem o Marighella de uma vida que ele teve de defesa, sim, de regime autoritário, dentro da própria corrente de esquerda, mesmo para os próprios colegas dele, ainda assim a visão dele era autoritária
e era vista como violenta demais. É uma reação violenta. Uma reação violenta. Demais a ponto dele ser expulso do partido. Sem dúvida, foi uma reação violenta. Dizer que ele queria implementar um regime autoritário, aí a gente volta para os livros de história e vê que tem gente que defende que não. Mas é isso, Kim. Tamo junto. Semana que vem, quem sabe, a gente faz uma aí sobre ditadura, hein? Eu vi que tem espaço aí pra gente pensar no tema. Beleza? Valeu. Valeu, tamo junto. Mais.